Senhoras senadoras, senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o Senado Federal vota hoje a admissibilidade do impeachment da presidente. Entretanto, faz-se necessário a compreensão do porquê de haver a possibilidade de afastamento do chefe do Poder Executivo de um país, situação pela qual já passamos, uma vez sem nenhum risco de desajuste institucional. A nossa Constituição, senhor presidente, diz no seu artigo 2º que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pois bem, embora o Poder Executivo possa editar normas para gerir a sua administração, a presidenta extrapolou a sua competência, desrespeitando a lei orçamentária e, consequentemente, a nossa Constituição. É neste momento que surge a importância do instrumento do impeachment, um instituto capaz de afastar o mau presidente e de trazer de volta o equilíbrio entre os poderes. Cito aqui um pequeno trecho da conclusão do relatório do senador Antônio Anastasia, onde ele lê que, abre aspas, a demissão do presidente irresponsável por meio do processo de impedimento é justamente uma forma de se responsabilizar o chefe do Estado e o chefe do governo, que já goza, no presidencialismo, de uma posição muito mais estável e confortável do que no parlamentarismo. Fecha aspas. E arremata mais adiante. Na verdade, a responsabilização faz parte da própria ideia de Estado de Direito e de República. Senão teríamos um poder absoluto do governante. O impeachment é mecanismo que dá ao presidencialismo uma possibilidade de responsabilização política do presidente, sem rupturas institucionais. Portanto, o processo de afastamento da presidente cumpre todas as exigências constitucionais e legais mencionadas para a sua apresentação, processamento e julgamento. Houve, sim, os crimes de responsabilidade por ela praticados, de abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais sem a devida autorização do Congresso Nacional, tipificados na nossa Constituição no artigo 85, inciso 6º, no artigo 167, inciso 5º e na Lei 1079 de 1950, no seu artigo 10, item 4 e no artigo 11, item 2. E da mesma forma, ocorreram sim as chamadas pedaladas fiscais, ou seja, a contratação ilegal de operações de créditos, tipificada na Lei 1079, artigo 11, item 3. A materialidade e o dolo são claros, foram publicados no Diário Oficial da União e foram mais do que intencionais, foram feitos de forma milimetricamente planejada, continuada no tempo, já que, mesmo ciente da recomendação da Suprema Corte de Contas do país, o TCU, e como o TCU avisou já em 2014, reiterou a presidente o mesmo delito orçamentário e fiscal durante o ano 2015, voltando a editar 6 decretos de crédito suplementar e a realizar operações financeiras com bancos públicos, com o objetivo de maquiar a verdadeira situação das contas públicas do nosso país, praticando, como mencionou o procurador do TCU, o doutor Júlio Marcelo de Oliveira, a contabilidade destrutiva, senhor presidente. Infelizmente, a contabilidade destrutiva. Estas práticas, senhoras e senhores senadores, demonstram o descaso da presidente para com a nossa Constituição cidadã e para com as leis brasileiras. Mostraram e mostram inequivocamente seu desapreço pelos poderes da República. Integrei aqui, no Senado Federal, a Comissão Especial do Impeachment. Ouvi com grande atenção os que foram convidados para apresentar os seus pontos de vista. Formei ali a minha convicção, bem fundamentada, totalmente isenta de qualquer paixão, e fui convencido de que a presidente da República cometeu, sim, os crimes a ela atribuídos. Os crimes de responsabilidades praticados pela presidente Dilma Rousseff trouxeram as piores consequências para o país e para o povo brasileiro. O país está quebrado, senhor presidente, está sem credibilidade e foi rebaixado inúmeras vezes pelas principais agências de
classificação de risco. Mais do que isso, a população brasileira, sobretudo os mais humildes, está sofrendo o descaso do Estado brasileiro, cada vez que necessita de qualquer serviço público. Para citar a saúde como exemplo, a área com que trabalho, a maioria dos brasileiros não é acolhido com dignidade em um hospital público, na maioria das vezes, senador Aloysio Nunes. Outra consequência grave dessa má gestão está na imensa dor social, a dor coletiva, a dor de milhões de brasileiros provocada pelo desemprego. Quase 12 milhões de brasileiros, senhor presidente, perderam seus postos de trabalho, estão sem perspectiva de encontrar uma nova colocação no mercado onde, a cada dia, inúmeras empresas fecham suas portas e indústrias diminuem a produção e reduzem investimentos. Não dá mais para acreditar no governo que aí está. Em Sergipe, o meu estado, a situação não é diferente. Lá, a cada mês, contabiliza-se, senadores, mais de 5 mil novos desempregados, com grande redução do número de vagas oferecidas, o que é muito triste. No setor da educação, o quadro também tornou-se muito grave neste governo, que se autodenomina de pátria educadora. No Brasil, lamentavelmente, a grande maioria das escolas públicas não oferece um ensino de qualidade. A evasão escolar é muito alta. O número de analfabetos é assustador. Em pleno século XXI, e milhares de estudantes, senhor presidente, ficaram desamparados pela perda do financiamento estudantil. Assim, senhor presidente, colegas senadores, este quadro de absoluto caos ético, social e econômico completam o meu convencimento em votar pela admissibilidade do impeachment da presidente Dilma. E o meu partido, o PSC, assim entende também. O que mais o povo brasileiro quer hoje é respeito. Respeito ao suor do seu trabalho, respeito a cada centavo de tributo que se paga e como se paga nesse país, senadora Marta Suplicy. Respeito à coisa pública. Coisa pública não é coisa sem dono. Coisa pública, ao contrário, é coisa de milhões de donos nesse país. Respeito ao seu direito de sonhar com um futuro digno para si e não só para si. Respeito para as famílias brasileiras. Este impeachment só está ocorrendo porque a presidente não soube respeitar a Constituição e as leis brasileiras, não soube respeitar os demais poderes, não soube respeitar, sobretudo, o povo brasileiro. Quero aproveitar para cumprimentar aqui o colega e senador Anastasia pelo seu relatório sensato, equilibrado, absolutamente fiel aos fatos e às normas jurídicas que envolvem o assunto. Seu relatório é a indicação de um novo destino para o nosso país. E é nisto, senhor presidente, colegas senadores, que nossos olhos têm que se voltar a partir de agora para o amanhã, para o futuro que ora se inicia. Gostaria, pois, de dizer ao atual vice-presidente Michel Temer que possivelmente irá governar o Brasil nos próximos anos, que se vier assim se confirmar, que ele precisará, tal qual um maestro, reger, de fato, a orquestra com firmeza, com harmonia, com respeito, para fazer um grande concerto em torno dos objetivos fundamentais da nossa República, em busca do reequilíbrio das contas públicas, da retomada do desenvolvimento, da erradicação, de fato, da pobreza brasileira, da promoção do bem comum. Para isso, terá a confiança de boa parte do Congresso Nacional, com certeza dos trabalhadores e do empresariado, mas precisará sair à frente e construir desde já, construir um governo com nomes respeitados e capaz de inspirar a confiança que o povo brasileiro tanto precisa nesse momento. Sou um daqueles, senhor presidente, que acredita em quanto melhor, melhor. E o senhor é testemunha de que nesta casa, mesmo não participando do
Sempre apoiei e votei os bons projetos vindo do Executivo, mas sempre disse não aos maus projetos, sempre disse não à falta de cuidado, à perseguição dos trabalhadores, à falta de zelo com a coisa pública, senhor presidente. A política, senhor presidente, é verdadeiramente um instrumento legítimo de transformação social. Não se pode pensar diferente. É o ofício de servir e de se posicionar em favor do que for melhor para a nossa sociedade. Por isso, aqui no Senado da República, estarei sempre atento e vigilante, disposto a continuar votando e me posicionando sempre, absolutamente sempre, em favor daquilo que for melhor para o povo brasileiro, para o povo sergipano, respeitando e respaldando o voto de confiança que me foi dado pelo meu povo, pelo povo do Estado de Sergipe. Espero que nós possamos recolher os ensinamentos deste triste período que estamos vivendo, deste triste período da nossa história, e trago em mim a certeza de que superaremos este momento e construiremos juntos um novo país à altura das aspirações do povo brasileiro, tão sofrido, tão enganado, entretanto, incapaz de voltar as costas à nação. Para finalizar, senhor presidente, e terminando bem antes do tempo garantido para a nossa fala, para finalizar, senhor presidente, gostaria de citar um trecho do discurso de posse do sempre ministro do Supremo Tribunal Federal, o ilustre sergipano Carlos Aires Brito, quando da sua posse na presidência daquela corte, senhor presidente. Abre aspas, não basta aos parlamentares, não basta aos chefes do Poder Executivo a legitimidade pela investidura. É preciso, senhor presidente, muito mais. É preciso ainda a legitimidade pelo exercício. Fecha aspas, senhor presidente. Por isso, espero que neste país aprendamos com tudo isso e pedaladas fiscais. Espero que nunca mais aconteça na história deste país, senhor presidente. Muito obrigado.